Ô pessoal, beleza pura? Estamos aqui mais um dia. Vou gravar um vídeo aqui para vocês com a resolução de um exercício de circuito elétrico. Dessa vez a gente vai aplicar LKC para poder resolver esse circuito simples que vocês estão vendo aí na tela, tá? Esse vídeo é dedicado ao curso de eletromecânica do Cefet-MG. Espero que vocês aproveitem para poder consolidar um pouco mais os conhecimentos na área de circuitos elétricos. Então, para a gente começar a resolver esse circuito aqui, nós vamos lembrar que lá na LKC, ou Lei de Kirchhoff das correntes, também conhecido como Lei de Kirchhoff dos nós, a nossa missão é determinar qual é o potencial elétrico nos nós essenciais dos circuitos. Então, o primeiro passo que nós devemos fazer aqui é determinar quais são os nós essenciais de um circuito para poder fazer a análise desses nós. Quando a gente fala análise de nós, é descobrir qual é efetivamente o potencial em cada um deles. Então, nesse caso aqui, nós temos 1, 2 e 3 nós essenciais. Como vocês vão fazer para poder determinar se um nó é essencial ou não? Esse nó aqui, por exemplo, é um encontro de 3 elementos. Então, nós temos esses elementos desse ramo aqui para baixo, esses elementos que vão aqui para a esquerda, e esse elemento que vem para a direita. Se tem 3 ou mais elementos ligados no mesmo nó, a gente chama esse nó de nó essencial. Então, aqui do lado direito, nós temos também um nó essencial, porque tem um elemento para a esquerda, um para baixo e um para a direita. Aqui embaixo, todos esses 4 nós compõem o mesmo nó. Esse nó aqui, ligado nesse resistor de 1, é o mesmo nó ligado nesse resistor de 3, porque basicamente esses condutores retos aqui têm resistências desprezíveis. Então, esse nó está no mesmo potencial que esse, que está no mesmo potencial que esse, que está no mesmo potencial que esse. Portanto, toda essa barra inteira aqui são de nós essenciais, ou é um nó essencial só. Então, esse nó aqui de cima, eu vou chamar de nó A. Esse nó aqui da direita eu vou chamar de nó B. E esse nó aqui de baixo eu vou chamar de nó C. Esse é o primeiro passo, determinar quais são os nós essenciais. O segundo passo é determinarmos qual desses nós essenciais será o nosso potencial de referência ou potencial de terra. Vou colocar aqui embaixo. Então, esse nó aqui vai ser o nosso 0 volts do circuito. Tá? Então, se aqui é 0 volts, aqui também é 0 volts, aqui também é 0 volts, e aqui também é 0 volts. Portanto, como a tensão desse nó aqui de baixo já está determinada, ou seja, é igual a 0 volts, ou seja, VC é igual a 0, então não tem necessidade de a gente fazer a equação de nó nesse nó essencial aqui embaixo, tá? Porque, conforme eu disse, a gente aplica LKC para poder determinar qual que é a tensão nos nós essenciais. Se a tensão já está determinada, não faz sentido fazer LKC nesse nó cuja tensão já está determinada. Então vamos começar a análise com o nó A. Então aqui, ó, nó A. Ok? Então, como é que fica aqui a equação do nó A? Nós vamos analisar primeiro a corrente que vem aqui para a esquerda. Como é que fica essa corrente aqui? É o potencial VA menos, lembrando que é diferença de potencial, né? Então a diferença de potencial é o potencial desse ponto menos o potencial desse ponto aqui embaixo, porque essa corrente vai fluir nesse sentido, tá? Nós estamos assumindo que ela está saindo desse nó. Então ela é VA menos a tensão desse ponto aqui embaixo, dividido por 1. E qual que vai ser o potencial desse nó aqui embaixo? Que não é um nó essencial, é só um ponto de encontro. É 2 volts, porque aqui é 0 volts. Essa fonte de tensão está elevando o potencial de 0 para 2 nesse ponto. Então aqui fica VA menos 2, dividido por 1. E aqui vamos analisar essa outra corrente que desce aqui agora. O que eu gosto de tentar explicar aqui para o pessoal a respeito desse tipo de ligação dá uma certa confusão, porque a fonte de tensão está acima da resistência, então a pessoa às vezes não sabe o que tem que fazer.
Então, se vocês ficarem na dúvida, o que tem que fazer, troca de lugar essa fonte com a resistência, porque, afinal de contas, como essa fonte está em série com a resistência aqui de baixo, a de corrente é a mesma, né? Eu posso trocar as duas de lugar que não promove nenhum efeito elétrico significante, que vá mudar a configuração do circuito em si. Então, eu posso desenhar de novo, desse jeito aqui, aquele ramo lá. Tá? Então, aqui fica o nó A, aqui fica a resistência de 1 ohm, e aqui fica a fonte de 4 volts. Portanto, a corrente que desce aqui é o VA menos 4, dividido por 1. Como é que fica aqui, pessoal? A corrente que vem para a direita agora. VA menos VB dividido por 2. E isso é igual a zero. Agora vamos para o nó B. Como é que fica o nó B? Então vamos analisar aqui do nó B a corrente saindo do nó B. Essa corrente saindo é VB menos VA dividido por 2. Como é que fica a corrente que desce aqui no nó B? VB menos 0 dividido por 3. Lembrando que é zero porque a gente pôs o aterramento aqui embaixo. Então fica VB menos 0 dividido por 3. E como é que fica a corrente que vem aqui para o lado direito? De novo, a gente encontra uma fonte em vez de encontrar uma resistência. Então, nós podemos fazer algo análogo em relação ao que foi feito aqui no NOA para entender o que está acontecendo. Nós vamos inverter de posição a fonte de tensão em relação à resistência, porque as duas estão em série, tá? Então, como é que fica aqui? Então, nó B, aí vem aqui a resistência, 4 ohms, e aqui vem a fonte, só que notem que a polaridade da fonte está invertida, ela está com positivo para baixo. E aí, como é que nós calculamos a corrente que vem para cá? É o VB menos a potencial nesse ponto aqui, dividido por 4. E qual que é a potencial nesse ponto aqui, pessoal? Nesse ponto é menos 2 volts, porque o terra está aqui embaixo, e notem que a polaridade da fonte está invertida, ou seja, o negativo está aqui em cima, então ela está reduzindo o potencial em relação ao terra. Então, isso aqui é zero, aqui é menos 2 volts. Então, fica VB menos 2. Menos 2, dividido por 4. Isso é igual a zero. Agora, pessoal, que a gente já montou as equações de corrente, né? Da soma das correntes em cada um dos nós, saindo dos nós para os dois nós essenciais, agora a nossa função é matemática, correto? E aí, nós vamos fazer o MMC entre esses três caras aqui, 1, 1 e 2, que é 1 vezes 1 vezes 2, que dá o próprio 2. 2 dividido por 1 dá 2 vezes o de cima aqui, da primeira fração, fica 2 vezes VA menos 2. 2 dividido por 1 dá 2 vezes VA menos 4. Então fica mais 2 vezes VA menos 4. Mais 2 dividido por 2 dá 1 vezes VA menos VB. Dá 1 vezes VA menos VB. Isso aqui vale 0. Como o denominador aqui é comum para todo mundo e aqui do lado de cá é 0, então eu posso cortar esse denominador. Como é que fica a equação do nó B aqui? Qual que é o mínimo múltiplo comum entre 3, 2 e 4? O mínimo múltiplo comum entre 2 e 4 é o próprio 4. Entre 4 e 3 é 4 vezes 3, porque o 3 é primo, então não temos outra alternativa, a não ser multiplicar os dois. Se alguém ficasse na dúvida como calcularia o MMC aqui nesse caso, e não quiser calcular o MMC para não gerar dúvida, vocês vão multiplicar 2 vezes 3 vezes 4. Tá? Vai dar um pouco mais de conta, mas resolve o problema. No meu caso aqui, eu vou colocar que é 3 vezes 4 mesmo. 3 vezes 4 dá 12, tá, gente? Lembra disso. Então fica 12 dividido por 2, que dá 6. 6 vezes VB menos VA. Mais 12 dividido por 3 dá 4.
Aí fica 4 vezes VB menos 0. Aqui fica 12 dividido por 4, que dá 3. Aí fica 3 vezes VB menos 2. Só que menos 2 é mais 2. Então eu já vou colocar aqui direto. VB mais 2. Isso vale 0. Igual aqui em cima, o denominador era comum para todo mundo aqui da fração. E do lado de cá tem 0, eu posso cortar o denominador. Agora nós continuamos aqui a resolução, fazendo propriedade distributiva ou chuveirinho. Então fica 2 vezes VA menos 2 vezes 2. Então fica o quê? 2VA menos 4. Mais, continuando aqui, 2 vezes VA menos 4 é 2VA menos 8. Mais 1 vezes VA menos VB é VA menos VB. Aqui, na equação de baixo, mesma coisa. Distributiva dá 6VB menos 6VA. Aqui, VB menos 0 é VB. 4 vezes VB é 4VB. Aqui fica 3VB mais 6. É igual a 0. Beleza? Aí é aquela questão de juntar bolinha com bolinha e quadrado com quadrado, né? Então eu vou somar os VAs, tudo que tem VA. Nesse caso aqui, 2VA mais 2VA dá 4, mais 1VA dá 5VA. Com tudo que tem agora VB é só esse aqui do canto, ó. Então fica aqui menos VB. Agora as constantes, menos 4 e menos 8. Então isso aqui dá menos 12. É igual a 0. Então isso aqui fica como sendo 5VA menos VB é igual a 12. Lembrando que a gente tem que passar a constante para o lado direito. E como é que fica a equação aqui de baixo? Onde que tem VA aqui? É só esse aqui. Então fica menos 6VA. Agora vamos para onde tem VB. Então tem 6VB mais 4VB dá 10, mais 3VB dá 13. 13VB. Onde que tem constante aqui? É só mais 6. Isso aqui vale 0. Beleza, gente? Aí nós podemos começar a tentar resolver o sistema, né? Só antes aqui a gente tem que isolar essa constante para cá, na equação de baixo. É igual a menos 6, passa para o lado de lá negativo, correto? E nós podemos reescrever as duas equações para resolver o sistema. Então fica sendo 5VA menos VB é igual a 12. Essa é a equação 1. A equação 2 é menos 6VA mais 13VB é igual a menos 6. E nós temos que resolver esse sistema aqui. Aí entra aquela questão de resolver sistema, que eu falei com vocês que normalmente tem duas maneiras mais fáceis da gente resolver esse sistema 2 por 2, que é, por exemplo, escolhendo uma variável para ser isolada em qualquer uma das equações e substituir na outra equação que você não isolou. Então, no caso aqui, por exemplo, a gente poderia isolar na primeira equação o VB e substituir essa equação dependente que relaciona VA com VB aqui na segunda equação e isolar o VA no fim das contas. Ou então tentar fazer aquela jogada de somar um item com o de baixo para tentar anular. Vamos fazer essa segunda opção. Então, a primeira coisa que vocês vão avaliar é qual a variável que vocês vão cancelar. Eu vou escolher cancelar o VA.
eu aconselho que você sempre escolha cancelar a mesma variável para não confundir. Porque, vamos supor, se uma hora você escolhe cancelar VA, outra hora você escolhe cancelar VB, você pode chegar a confundir alguma coisa e errar alguma conta. Então, sugiro que você sempre escolha apenas uma variável para cancelar. Então, nós escolhemos o VA para ser cancelado, e aí nós vamos avaliar o sinal na frente de cada uma dessas constantes que acompanham o VA. Se o sinal for diferente, igual é o caso aqui na frente do 5 é positivo, né? Está implícito, mas é positivo. E aqui embaixo no VA é menos 6, é negativo, vocês vão só pegar o valor do 6 e multiplicar aqui em cima, vai multiplicar a equação inteira por 6, e vai pegar o 5 e multiplicar aqui embaixo. Por que isso, pessoal? Porque na hora que eu multiplicar esse 6 por esse 5 positivo, fica mais 30, VA. Quando eu multiplicar esse 5 por esse menos 6, fica menos 30 VA. Aí eu consigo calcular 30, consigo cancelar 30 VA com menos 30 VA. Tá? Se fosse sinais iguais, por exemplo, positivo com positivo, eu teria que multiplicar por cima por 6 e embaixo por 5, só que uma das duas eu ia escolher para trocar o sinal. Vamos supor, eu escolheria multiplicar aqui em cima por menos 6, enquanto aqui embaixo eu mantenho 5. Ou eu escolho manter aqui em cima 6 e multiplicar aqui embaixo por menos 5. E aí ficaria mais 30 menos 30, que dá o mesmo resultado. Então, quando eu multiplico essa equação de cima por 6, eu fico com 30 VA menos 6VB. Isso aqui é igual a 12 vezes 6, que dá 72. E quando eu multiplico de baixo, fica menos 6 vezes 5, dá menos 30. Mais 13 vezes 5, dá 5 vezes 3, dá 15, vai 1. 5 vezes 1 dá 5 e 1, dá 65. Então, 65 VB. Isso é igual a menos 30, porque menos 6 vezes 5 é menos 30. Aí eu vou somar essas duas equações aqui, pessoal. E quando eu somo, eu corto menos 30 com mais 30. Menos 6 VB mais 65 VB dá 59 VB. Isso é igual a 42. 42 porque aqui 72 menos 30 é 42. Dessa forma, o VB é igual a 59 dividido por 42. Então, o VB é aproximadamente igual a 1,40 volts. Acabou o exercício, gente? Não. Tem que descobrir o VA. Nós temos dois nós essenciais. Então, tem que descobrir a tensão essencial nos dois nós. Correto? Então, o que eu vou fazer agora que eu descobri VB? Vou escolher qualquer uma das equações para poder substituir o valor de VB e encontrar o valor de VA. Calcular, né? Vou escolher a primeira equação. Então, nós sabemos que 5VA menos VB é igual a 12. Então, 5VA é igual a 12 mais VB. Tranquilo? Ou seja, peguei dessa equação aqui de cima e puxei para cá direto. Beleza? Então, 5VA é igual a 12 mais 1,40. Esse 1,40 vem daqui. Ó. Então, 5VA é igual a 13,40. Então, VA é igual a 13,40 dividido por 5. Então, o VA é aproximadamente igual a 2,68 volts. Agora nós temos a tensão nos dois nós. Vamos ver se isso aqui, como é que nós calcularíamos as correntes agora do circuito. Vou colar o circuito aqui de novo. O que nós descobrimos aqui? Que o VB é 1,40. Então aqui em cima, ó, lembra que o VB era aqui do lado direito? 1,40 volts. E o VA aqui do lado esquerdo é 2,68 volts. Então,
com esse circuito aqui, nós conseguimos calcular a corrente em qualquer um dos ramos aqui, certo? Por exemplo, vamos calcular a corrente que vem aqui para baixo. Lembra que nós invertemos essa fonte de tensão com essa resistência? Nós podemos fazer isso aqui de novo para calcular a corrente. Então, a corrente que desce aqui no ramo é o potencial do nó A menos 4 volts dividido por 1. Então, aquela corrente ali é 2,68 menos 4 dividido por 1. Isso dá 1,32. Na verdade, menos 1,32. Ah, Renan, pelo amor de Deus, deu negativo, o que eu faço? Pessoal, não tem problema nenhum dar negativo. Lembrando que nós arbitramos que as correntes estão saindo do nó. Se a corrente deu negativo, significa que o que a gente arbitrou está ao contrário. Então, na realidade, a corrente está chegando, entrando no nó, ela está subindo aqui. Correto? Vamos calcular a corrente que vem aqui para a esquerda. Essa corrente que vem para a esquerda é 2,68 menos 2 volts dividido por 1. Isso aqui dá 0,68 amperes. Ou seja, como deu positivo, o sentido real da corrente realmente é saindo desse nó. Agora nós podemos calcular a corrente que vai para a direita aqui, entre o nó A e o nó B. Essa corrente é 2,68 menos 1,40 dividido por 2 dá 2,68 menos 1,4 dividido por 2, 0,64 amperes. Será que a LKC deu certo, gente? Dá para conferir, né? A soma das correntes que saem do nó é igual à soma das correntes que entram do nó, certo? Ou seja, menos 1,32 mais 0,68 mais 0,64 dá 0. Esse mais esse aqui, ó, dá 1,32. Ou seja, esse mais esse, 0. Então a soma das correntes que saem do nó é igual a 0. Vou deixar para vocês calcularem como exercício as correntes que saem do nó B. Só fazer o mesmo procedimento. Fechou? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado aí a aula bastante para tirar dúvida. A gente se vê na aula e aguardem por novidades. Vou soltar mais alguns vídeos aí para vocês tirarem dúvidas. Beleza? Valeu, um abraço, até mais.